Bem-vindos de volta ao Carsportes, o seu canal para as análises mais detalhadas sobre aviação e defesa do planeta. Hoje vamos mergulhar fundo em um dos primeiros caças supersônicos desenvolvidos pelo Japão, o Mitsubishi F1, uma aeronave fascinante que teve um papel fundamental na construção do poder aéreo japonês moderno. Mas não é só isso, também vamos explorar como o F1 se sairia com os novos mísseis brasileiros de 2026, avaliando desempenho, compatibilidade e custo. Então aperte os cintos, essa viagem vai te levar do passado ao futuro da tecnologia militar. A história do Mitsubishi F1 começa no início dos anos 1970, quando a indústria de defesa japonesa passava por uma grande transformação. O país precisava de uma aeronave moderna capaz de realizar missões de ataque ao solo e antinávio. Mas, por causa das restrições impostas após a Segunda Guerra Mundial, o Japão não podia simplesmente importar ou produzir grandes quantidades de caças estrangeiros. Foi então que a Mitsubishi Heavy Industries decidiu agir e desenvolver um caça baseado no bem-sucedido treinador T2. O resultado foi o Mitsubishi F1, que entrou oficialmente em serviço em 1978, o primeiro jato supersônico projetado e fabricado no Japão. O conceito de design do F1 era baseado na simplicidade e na versatilidade. Ele compartilhava muitos componentes com o Mitsubishi T2, incluindo a fuselagem, os motores e a aviônica, o que reduzia os custos de produção e facilitava a manutenção. O caça tinha um cockpit monoposto, asas enflechadas e 2 motores, o que lhe dava uma aparência elegante e equilibrada, além de boa agilidade. Sua velocidade máxima chegava a Mach 1,6, com alcance de combate de cerca de 1.700 km, tornando-o um caça de ataque regional altamente capaz para as necessidades de defesa do Japão. Em termos de aviônica, o F1 era modesto pelos padrões atuais, mas avançado para a época. Ele possuía um radar capaz de detectar alvos de superfície, como navios, e sistemas de ataque de precisão voltados especialmente para missões marítimas. A principal missão do F1 era defender os interesses marítimos do Japão, e por isso ele carregava armamentos específicos, e é aí que residia sua verdadeira força. O F1 era normalmente equipado com mísseis antinávio ASM-1 ou ASM-2, o que lhe permitia atacar embarcações inimigas a uma distância segura. O Mitsubishi F1 não foi projetado para combates aéreos intensos contra caças como o F-15 ou o MiG-29. Seu foco era a penetração em baixa altitude e o ataque de precisão. Os pilotos eram treinados para voar rente ao mar, evitar radares inimigos e lançar ataques devastadores contra navios ou alvos costeiros. Essa tática tornou o F1 uma peça essencial na estratégia de defesa marítima japonesa durante a Guerra Fria. No quesito desempenho, o F1 era impulsionado por 2 motores Rolls-Royce Turbomeca-Adour MK801, com cerca de 11.000 libras de empuxo cada. Embora não fossem motores extremamente potentes, ofereciam ótima eficiência e confiabilidade. O avião podia carregar até 2.700 kg de armamentos, incluindo bombas, foguetes e mísseis. Seu canhão interno JM61A1 Vulcan de 20 mm complementava suas capacidades de ataque aproximado. Com esse conjunto, o F1 serviu fielmente ao Japão por mais de 2 décadas, até ser substituído pelo Mitsubishi F2, derivado do americano F-16. Mas o que aconteceria se o Mitsubishi F1 fosse atualizado hoje e combinado com os novos mísseis brasileiros de 2026? Aí a coisa fica realmente interessante. O Brasil vem desenvolvendo uma nova geração de mísseis guiados de precisão, como as versões avançadas do MA-1B Piranha, o míssil de cruzeiro Avenida TM-300 e o míssil antinávio MAN-SUP. Se hipoteticamente o F1 fosse modernizado para integrar esses armamentos brasileiros, seu poder de fogo e sua relevância tática aumentariam consideravelmente. Começando pelo MA-1B Piranha II, um míssil Arar de curto alcance guiado por infravermelho, desenvolvido para competir com o M9 vezes americano.
Se o F-1 pudesse carregar 2 desses nas pontas das asas, finalmente ganharia uma capacidade de combate aéreo moderno, algo que nunca teve originalmente. O Piranha II usa sensores de imagem infravermelha de alta precisão, permitindo travar em alvos mesmo com contramedidas eletrônicas. Isso transformaria o F-1 em um verdadeiro caça multifuncional. Agora imagine o Avenida TM-300, um míssil de cruzeiro de longo alcance, com autonomia de até 300 km. Desenvolvido pela Avibras, esse míssil é conhecido por sua alta precisão e letalidade contra alvos terrestres. Se o F-1 fosse adaptado com sistemas de enlace de dados e pods de designação modernos, ele poderia transportar versões menores do Avenida TM e realizar ataques de longo alcance sem sequer entrar no espaço aéreo inimigo. Isso o transformaria em um caça de ataque furtivo e extremamente eficiente. Outro destaque brasileiro é o MANSUP, um projeto de míssil antinável avançado com guiagem por radar e voo rasante sobre o mar. Esse tipo de arma combina perfeitamente com a missão original do F-1. Ao equipar o caça japonês com o MANSUP, teríamos uma fusão poderosa entre engenharia japonesa e tecnologia de mísseis brasileira, criando uma plataforma de ataque marítimo de alta performance e custo reduzido. Falando em custo, o preço é um fator fundamental. O Mitsubishi F-1 custava, ajustado para os valores atuais, cerca de 35 milhões de dólares por unidade. Já o míssil brasileiro MAA-1B tem custo estimado entre 250 e 300 mil dólares, enquanto o MANSUP chega a cerca de 1 milhão de dólares cada. Comparado a sistemas ocidentais como o M9 ou o Harpoon, os mísseis brasileiros são muito mais baratos e oferecem desempenho competitivo. Essa combinação tornaria o F-1 uma opção extremamente econômica para países que buscam poder aéreo eficiente sem gastar fortunas. Agora, em um cenário hipotético de 2026, imagine o F-1 modernizado com aviônicos digitais, cockpit com telas multifuncionais, HUD avançado e radar AESA. Com integração total aos mísseis brasileiros, o caça se transformaria em uma plataforma de ataque moderna e letal. Além disso, sistemas de mira montada no capacete e pods de designação brasileiros, como o CPU-01, poderiam aumentar sua precisão em ataques ao solo. O resultado seria um caça leve, ágil e totalmente atualizado para as guerras modernas. Visualize essa cena, o F-1 voando em baixa altitude sobre o oceano, detectando uma frota inimiga com sensores modernizados. Ele trava 2 alvos e lança seus mísseis MANSUP. Os mísseis deslizam rente à superfície do mar, evitando radares, até atingirem os navios com precisão mortal. Enquanto isso, o F-1 acelera para fora do alcance inimigo, completando a missão com sucesso. Esse é o poder da fusão entre agilidade japonesa e tecnologia brasileira. No quesito desempenho, esse F-1 modernizado continuaria atingindo Mach 1,6, com excelente manobrabilidade em baixas altitudes. Os novos sistemas eletrônicos e pods brasileiros garantiriam resistência a interferências e precisão cirúrgica. Em outras palavras, a combinação entre o projeto japonês e as armas do Brasil poderia resultar em um caça de 4ª geração altamente eficaz, mas com custos muito menores. Falando em custo-benefício, um F-1 reformado e equipado com armamentos brasileiros poderia custar menos de 45 milhões de dólares por unidade, já incluindo mísseis e atualizações. Isso é menos da metade do preço de um caça moderno como o F-35 ou o Rafale, que custam entre 90 e 120 milhões. Além disso, os custos operacionais do F-1 são baixos, já que seus motores a Dour são conhecidos por durabilidade e manutenção simples. Esse tipo de projeto abriria caminho para uma cooperação estratégica entre Japão e Brasil. O Japão traria sua expertise em engenharia aeronáutica, enquanto o Brasil ofereceria sua liderança em mísseis de baixo custo e alta tecnologia. Uma parceria assim poderia até gerar um novo caça-leve de exportação, voltado a países da Ásia, América do Sul e África, uma solução acessível e moderna para nações emergentes.
Olhando para o futuro, o Mitsubishi F1 continua sendo um símbolo da ambição e da autossuficiência tecnológica do Japão. Mesmo aposentado desde os anos 2000, ele abriu caminho para o F2 e para o futuro caça furtivo FX. O F1 pode não ter sido o mais veloz ou avançado de sua geração, mas marcou uma virada histórica, o ponto em que o Japão deixou de depender totalmente de tecnologias estrangeiras. Hoje, a ideia de combinar o F1 com os mísseis modernos do Brasil é mais do que ficção, é uma demonstração de como a inovação pode dar nova vida a plataformas antigas. Com sensores atualizados, integração digital e mísseis brasileiros, o F1 poderia realizar missões de ataque e defesa marítima com eficiência comparável a caças muito mais caros. É o equilíbrio perfeito entre tradição e modernização. Para encerrar, o Mitsubishi F1 pode não estar mais nos céus, mas seu legado ainda inspira a aviação japonesa. Com sua silhueta elegante, desempenho confiável e potencial para evoluir junto à tecnologia brasileira, ele prova que inovar nem sempre é criar algo novo, às vezes, é reinventar o que já existe. O F1 é um lembrete do poder da engenharia japonesa e da força das parcerias globais em defesa. Se você curtiu essa análise detalhada do Mitsubishi F1 e sua possível combinação com os mísseis brasileiros de 2026, deixa o like, se inscreve aqui no Carsportes e comenta o que achou. Você gostaria que a gente fizesse um vídeo sobre o F2 ou o Gripen na próxima? Conta pra gente aí nos comentários. Valeu por assistir, e até o próximo voo com o Carsportes.